Muito boa tarde a todos, saúdo-vos cordialmente, de uma maneira particular saúdo o Sr. Reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, a quem agradeço a confiança manifesta por me pedir a reflexão que hoje venho partilhar convosco. Vou tentar melhorar. O tempo da pandemia que atravessamos empurram-nos mesmo para pensar a fragilidade como lugar teológico e espiritual, tema que foi proposto para este encontro na Basílica, o primeiro pós-alívio das restrições pandémicas que visavam proteger a nossa fragilidade. O aliviar das medidas restritivas, que corresponde ao alívio que a pandemia nos consente, constituiu-nos numa responsabilidade a que, como Igreja de Deus entre os homens, não nos podemos furtar. Essa responsabilidade é a de realizarmos o discernimento evangélico, necessariamente em perspectiva pastoral, que nos ajude a ler a experiência que coletivamente vivemos, não já sob o signo do medo, que tanto nos impedia de identificar na pandemia mais do que uma ameaça, mas procurando, com o olhar desimpedido pela confiança, interpretar o que vivemos, descobrir aí os sinais e as interpelações que o Senhor da História, que não traça as suas linhas, tão tortas, tortuosas mesmo, como as sentimos, o Senhor da História, apesar disso, não deixa de escrever direito nelas, não deixa de nelas inscrever possibilidades de sentido e a responsabilidade de decisões. Neste horizonte quero inscrever a meditação, mais do que conferência, que partilho convosco na tarde deste primeiro domingo de outubro de 2021, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Neste dia em que passa o primeiro aniversário da assinatura pelo Papa Francisco da sua encíclica Fratelli Tutti, assinada há um ano em Assis e oferecida ao mundo como roteiro para o mundo pós-pandémico. Neste aqui e neste agora, hoje, nesta Basílica, interpreto o convite a refletir sobre a fragilidade como lugar teológico e espiritual, como participação no exercício de discernimento a que a Igreja é chamada, assumindo como centralidade deste exercício o acontecimento Fátima, isto é, tentando responder à questão sobre a possibilidade de ler Fátima neste marcante momento histórico como narrativa que ajuda a perceber a fragilidade humana como lugar teológico e espiritual. Importa, por isso, perceber o que significa lugar teológico e espiritual. Dizer de uma realidade humana que ela constitui um lugar teológico e espiritual significa professar uma visão da história humana como história da salvação e procurar reconhecer nos acontecimentos os sinais dos tempos que o crescer dos dinamismos do Reino de Deus nela oculta, se calhar, dizendo melhor, que na história e pela história vai desvendando. E a pandemia obriga àquele diálogo entre Deus e os homens que constitui a história como lugar teológico, isto é, como processo que no tempo do Antigo e de modo singular, porque crístico, do Novo Testamento, consentiu aos homens acolher a revelação de Deus e, em cada época da história, depois, progredir na compreensão do Deus revelado de forma definitiva e concluída em Jesus Cristo. A história humana é um lugar teológico, porque é a história deste diálogo, desta interação, desta relação entre o Criador e Redentor e as suas criaturalmente frágeis criaturas, redimidas em Cristo, o homem novo que, pelo mistério da sua Páscoa, nos oferece a possibilidade de nos tornarmos homens novos, ainda e sempre frágeis criaturas, mas vencedores antecipados dos limites da nossa criatural fragilidade, porque, sendo Ele Deus Criador, feito homem criatura, venceu em si mesmo as consequências do nosso pecado e ergueu-se vitorioso
do túmulo da fatalidade da nossa morte, as duas faces da nossa existencial fragilidade, o pecado e a morte. No fundo, podemos dizer que a história é um lugar teológico porque nela Deus vem ao encontro dos homens e os homens amadurecem no conhecimento progressivo de Deus. Isto acontece porque a história é, nesta perspectiva, um lugar espiritual. É o processo de desenvolvimento da humanidade que procura o sentido da sua existência terrena nos confins do tempo e para além deles e para além da terra. É a procura do sentido que está inscrita no mais profundo do coração humano, que torna a história lugar espiritual. E é o oferecer-se de Deus como sentido ao coração humano que a torna lugar teológico. Os tempos que vivemos, ao menos nas sociedades consideradas desenvolvidas, podem ser ditos como o tempo em que a fragilidade humana se impôs como nome dos dias, cada dia, todos os dias. Podemos dizer mesmo que estamos a viver os tempos, ao fim de tanto tempo, em que a fragilidade voltou a afirmar-se como história. A história do homem sobre a terra é a história da sua fragilidade em procura. Agora, percebemos a fragilidade como história, de tal forma a consciência dela marca indelevelmente a percepção dominante e dominadora da nossa existência em sociedade. Fomos projetados para a consciência da nossa fragilidade partilhada pela experiência da vulnerabilidade a que a pandemia nos sujeitou. Depois de décadas a depositar nas conquistas da ciência e da técnica a iludida esperança de ter vencido estas agressões, que manifestam dramaticamente a nossa integração na natureza e a consequente sujeição aos seus equilíbrios e desequilíbrios, descobrimos agora, traumaticamente, um século após, que somos tão frágeis como os dois frágeis irmãzinhos de Aljustrel que nesta basílica estão sepultados, Francisco e Jacinta, vítimas como mais dois dos filhos do casal Marto, entre os muitos milhões de vítimas em todo o mundo da pandemia da pneumónica, que podemos agora reler como trágico e desastroso prólogo do que as presentes gerações estão a atravessar. Sim, por mais que os desenvolvimentos tecnocientíficos nos permitam remediar e controlar mais rapidamente a dimensão do drama, estes quase 2 últimos anos vieram lembrar-nos, pela experiência da agressão pandémica que expôs a nossa vulnerabilidade, estes longos e lentos meses vieram lembrar-nos que a fragilidade é o nome da nossa condição. A vulnerabilidade que experimentamos não é mais do que a fragilidade intrínseca da condição humana a manifestar-se historicamente na doença e na morte, e na pobreza e exclusão de tantos e tantos. A vulnerabilidade revela a fragilidade. É a nossa condição essencialmente frágil, existencialmente experimentada. E a coletiva tomada de consciência da nossa fragilidade constitutiva comum exige que sejamos capazes de ler esta etapa da história como o momento em que a fragilidade humana, porventura antes mais ou menos intencionalmente escondida e esquecida, se afirma como lugar teológico e espiritual. A fragilidade humana é lugar espiritual, porque a interrogação sobre o sentido da vida, percebida como mistério maximamente diante do sofrimento inocente e da morte, se ergue com agudeza e radicalidade singularmente específicas através da fenda que a pandemia abriu. A fragilidade humana é lugar teológico, porque o processo nunca concluído de compreensão do que Deus disse de si mesmo aos homens encontra
nessa fenda traumática dos eventos dramáticos que vimos e vivemos, uma possibilidade única de ir mais longe na inteligência contemplativa do mistério do Deus uno e trino, Criador, Redentor e Santificador. A fragilidade é lugar teológico e espiritual porque, inesperadamente, inadvertidamente, se fez história. Irrompeu violentamente como acontecimento histórico global. Compreendemos a história como história da nossa fragilidade que interroga e se interroga. História da humana fragilidade que em si mesma e por si mesma impõe a necessidade de uma fonte. Uma fonte que pela fenda que a pandemia rompeu se ofereça à sede que deixou. História da humana fragilidade que em si mesma e por si mesma impõe a abertura a uma luz que atravesse por essa fenda e venha ao encontro das sombras que ainda nos ensombram. E já agora, sombras que nos assombram, de tão inesperado e imenso que tudo foi. E perguntemo-nos, que assombro surpreendente e esplendoroso irromperá, como fonte e como luz, para superar o assombro surpreendido e amedrontado que se aninha no coração deste tempo. É aqui que entra Fátima, como narrativa próxima deste tempo, do assombro surpreendente e esplendoroso que a história, a atravessar a sede e as sombras, pede como fonte e luz. Queria considerar Fátima, neste contexto, como uma narrativa, isto é, um relato que oferece luz e uma fonte que nos tornam capazes e hábeis para interpretar a história e descobri-la singularmente como lugar teológico e espiritual. Na narrativa que Fátima ecoa a maior narrativa da história da humanidade. Fátima foi uma narrativa originalmente pequenina, do tamanho dos seus pequeninos protagonistas do lado da sede e das sombras, mas já tinha dentro dela a desmedida, a desmesura da intervenção de Deus do lado da fonte e da luz. Por isso, depois, a narrativa pequenina tornou-se imensa e não cessa de crescer, de conhecer novos episódios. Aconteceu num tempo marcado por uma experiência traumática global. Primeiro a Grande Guerra, depois a pneumónica. Aconteceu num tempo que passou pelo que nós passamos, mas sem as artes de que nós dispomos para lidar com a vulnerabilidade que nos revela a nossa fragilidade. A outra narrativa, a maior narrativa de todos os tempos, dita até metanarrativa, porque não se sujeita aos limites do espaço e do tempo, é transcendência e escatologia. A narrativa que ecoa em Fátima é a encarnação redentora, isto é, a história de como Deus assumiu a fragilidade humana como lugar teológico e espiritual e de como nos chama a fazer o mesmo, isto é, a assumir este tempo que nos é dado viver com uma consciência nova da fragilidade humana como lugar onde brota uma fonte, de onde dimana uma luz. Ele próprio, o próprio Deus, ao encontro da nossa sede e das nossas sombras. À distância de um século, os acontecimentos do presente conduzem-nos a perceber Fátima como eco evangélico, luz e fonte, para atravessar, interpretar e renovar a história humana como história da fragilidade humana. Humildemente, a fragilidade, a nossa mais íntima verdade. A fragilidade como condição e existência, lugar teológico e espiritual. Só o homem consciente da sua fragilidade se projeta para fora de si mesmo e do seu círculo egocentrado e se abre à invocação de Deus como a fonte e a luz que Ele é e nos oferece. Só o homem consciente da sua condição frágil, existencialmente reconhecida na experiência da sua vulnerabilidade, descobre,
pelo menos aprofunda, no fundo de si, a sede e as sombras que o projetam para Deus, reconhecendo-se dele dependente. E a consciência da sua fragilidade torna-se lugar teológico e espiritual. Só o homem consciente de que a sua fragilidade é fragilidade partilhada com todos os iguais se abre à compreensão de que a fragilidade nos irmana, constitui-nos irmãos e chama-nos a imaginar o futuro como projeto fraterno, o entrelaçar de itinerários fraternos formulados em compaixão que se faz proximidade e solidariedade, o nome laico da caridade. Itinerários formulados como misericórdia acolhida e oferecida. Só o homem consciente de que a sua condição é a fragilidade e a vive como lugar teológico e espiritual é capaz de habitar o frágil planeta em que estamos embarcados como hóspede do Criador, que nulo entrega como casa comum, como se nos entregasse a Ele para uma relação de respeito e cuidado. Fátima é, hoje, uma narrativa particularmente significativa e significadora. Significativa porque portadora de um horizonte de sentido para interpretar o tempo que nos atravessa. Significadora porque oferece o sentido de que é portadora como coordenadas topográficas para descobrir o caminho de reinvenção da sociabilidade humana, rumo a modos antropologicamente mais realizadores desta expressão paradoxal da fragilidade humana, que dita a necessidade de, para cada um ser quem é e responder ao que é chamado a ser, viver em sociedade. Em Fátima, cruzam-se todas estas linhas da fragilidade como história de busca de uma fonte de luz a partir da experiência e da consciência da sede e das sombras. Porque narrativa desta história e para esta história da fragilidade, Fátima, acontecimento, mensagem, protagonistas, espaço, é um lugar teológico e espiritual. De facto, Fátima e a fragilidade têm mais em comum do que apenas a letra inicial das palavras. A fragilidade humana é a matéria-prima de Fátima. Fátima é, antes de mais, o lugar em que a fragilidade humana se faz procura de fonte e luz, e Deus se oferece maternalmente à sede e às sombras que projetam o homem que, como tal, experimenta conscientemente a sua fragilidade para a procura e a invocação da misericórdia. Fátima é um lugar teológico e espiritual, porque aqui convergem os frágeis humanos que procuram e invocam, espiritualmente, o Deus que aqui manifesta a face materna do seu rosto misericordioso. Perdoai a introdução de mais um tipo de lugar. Já percebemos o que é um lugar teológico e um lugar espiritual. Agora trata-se de perceber, para aprofundarmos como, em Fátima, a fragilidade se oferece como lugar teológico e espiritual, que temos que ler Fátima como lugar antropológico. A fragilidade como lugar teológico e espiritual fez-nos olhar para o passar do tempo, lendo a história humana como história da fragilidade. Fazer a leitura de Fátima como narrativa significativa e significadora da fragilidade humana pede-nos que olhemos para Fátima como espaço. Espaço que se define como lugar antropológico e, enquanto tal, enquanto lugar antropológico, também teológico e espiritual. De algum modo, na narrativa que desde há mais de um século aqui se inscreve, é uma condensação da história situada neste espaço. Sendo um lugar teológico e espiritual, Fátima é um lugar antropológico, isto é, um espaço frequentado pelo homem em que ele pode encontrar as referências da sua identidade, as relações em que se realiza, a história de que faz parte. Como santuário, este santuário, concretamente,
Fátima é uma forma muito particular de lugar antropológico, precisamente porque é simultaneamente lugar teológico e espiritual. Este santuário é o lugar antropológico por excelência, porque, movido pela experiência da essencial e radical fragilidade antropológica, o homem faz-se peregrino em busca de uma experiência que só o facto de Fátima ser lugar teológico e espiritual lhe permite aqui encontrar. Fátima é um lugar antropológico de redefinição identitária, porque é apelo à conversão a Deus e à necessidade de emenda da vida. Fátima é um lugar antropológico de refundação das relações, porque é proposta de uma pauta misericordiosa para reconfigurar a sociabilidade humana, confiando à responsabilidade de cada um a salvação do outro. Fátima é um lugar antropológico de vivência, interpretação e recapitulação da história, porque aqui o horizonte limitado do tempo é rompido pela promessa da eternidade. O céu é reintroduzido no horizonte da terra. Enfim, a história é percebida como peregrinação. Entre o convite a rezar com ele, formulado pelo anjo na primeira aparição, ajoelhando-se e curvando a fronte até ao chão, nós somos chão. Entre este gesto e este convite e o grito final de Lúcia, olhai para o sol, na aparição de outubro, oferece-se uma narrativa que diz o olhar de Deus sobre os seus frágeis filhos. Ou melhor, diz Deus a olhar para os seus filhos, abraço com o sofrimento, os sofrimentos inerentes e decorrentes da sua fragilidade. A narrativa de Fátima diz Deus a olhar os seus filhos frágeis com o olhar de mãe, como se só um olhar uterino, um olhar que lança as suas raízes num útero materno que conhece o mistério da suma fragilidade do ser que gera e o gera livremente no amor, como se só um olhar assim fosse necessário aos homens encontrar na sua fragilidade. Entre a primavera de 1916 e outubro de 1917, prescindimos de abordar as aparições da Galiza. A narrativa deste processamento misericordioso da fragilidade humana, assim gosta de pensar Fátima, como uma narrativa do processamento misericordioso da fragilidade humana. Esta narrativa desenvolveu-se. Fez-se pedido de transformação da vida em sacrifício pelos outros, no verão de 16, junto ao Poço do Arneiro, e a experiência mística de adoração e comunhão nesse outono. Em maio do ano seguinte, fez-se convite à confiança, à abertura da vontade humana à vontade divina por voz de criança, garantia de céu e interpelação à liberdade para a oblação de si mesmo a Deus, assumindo a fragilidade e os seus sofrimentos como tarefa pascal. Fez-se promessa de graça e desvelamento do espelho da luz, refletida nas mãos da Senhora, que permite ver-se cada um a si mesmo em Deus e render-se em adoração à Trindade Santa e amor ao sacramento do pão e do vinho, os sinais da nossa frágil dependência de Deus, elevados à categoria de espécies sagradas que oferecem a misericórdia como alimento e alegria. Em junho, a narrativa desenvolveu-se mais e fez-se promessa de um coração imaculado e materno como refúgio e caminho para Deus. Em julho, fez-se visão da perdição, apelo de consagração e previsão de martírio e garantia do triunfo do coração em Deus. Em agosto, a narrativa saltou o tempo e o espaço combinados e fez-se pedido de igreja e afirmação de que tudo pertence a Deus. Em setembro, fez-se promessa de bênção do mundo. E em outubro, a narrativa fez-se declaração de identidade da Senhora. Sou a Senhora do Rosário, a Senhora da contemplação dos mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, que sempre pedira a oração cotidiana do terço para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. E mais uma vez, a narrativa fez-se vinculação da cura das doenças por intervenção divina à conversão do coração,
renovação do pedido de emenda da vida para não ofender mais a Nosso Senhor. E fez-se milagre do sol, que bailou no céu e pareceu precipitar-se sobre a terra, remetendo cada uma das dezenas de milhares de testemunhas para a consciência da sua fragilidade e para a profissão da sua fé, os joelhos em terra, tomados pelo assombro surpreendente e esplendoroso, o tal assombro surpreendente e esplendoroso que irrompeu como fonte e como luz para superar o assombro surpreendido e amedrontado que se aninhava no coração daquele tempo, como se aninha hoje no coração do nosso tempo. Fátima, lugar antropológico, é lugar privilegiado de experiência e interpretação da fragilidade humana como lugar teológico e espiritual. Hoje, tão atual como há um século atrás. Também porque os pequeninos grandes mestres na ciência da redenção da fragilidade, pela livre oblação de si mesmos a Deus pelos outros, concretamente os afastados de Deus, esses pequeninos mestres continuam aqui, como se vivos, sim, viventes no vivente que é Cristo, a contar no seu silêncio a narrativa Fátima, como fonte e luz para a sede e as sombras da frágil condição humana. A consciência da fragilidade mora no silêncio. E também no silêncio mora a experiência da misericórdia que a redime. Fátima é o lugar deste silêncio, lugar antropológico, teológico e espiritual, como a fragilidade, onde acontece cada dia este encontro que salva. É o silêncio da solidão desértica, porventura nunca tão realmente habitada, do recinto de oração na noite de 12 de maio de 2020 e no 13 que dessa noite amanheceu. Talvez nunca como aí, Fátima e a fragilidade humana coincidiram e se imbricaram como a sede na fonte, como a luz nas sombras. E o canto do adeus de Fátima a soar no recinto, no momento preciso em que acabo de escrever estas linhas, introduz na conclusão desta meditação que partilhei convosco uma imensa saudade. Saudade do futuro. O futuro além da história, quando a sede e as sombras da nossa humana fragilidade se consumarem plenamente na fonte e na luz que Deus é, porque o veremos face a face e seremos finalmente, apenas e totalmente, o que o nosso coração anseia. Por pura misericórdia sua, filhos em plenitude, olhados pelo olhar materno de Deus, então já sem a necessidade da mediação do olhar da mãe para se comunicar como tal. Fátima é o evento maternal que narra o olhar de Deus para os seus filhos na fragilidade. A sede, aí, plenamente saciada, as sombras, então, completamente dissipadas. Fátima aponta para aí. Fátima, leva-nos para aí. Que saudade! Acabou.
E continuamos agora este nosso encontro com um recital pelo organista António Mota. António Mota é organista do Santuário de Fátima desde 2020. É doutorado em música pela Universidade de Aveiro, universidade onde é atualmente professor auxiliar convidado do Departamento de Comunicação e Arte. Do seu programa consta Mendelssohn, Johann Sebastian Bach, Max Reger, Johannes Brahms, Karl Ehlert. Fiquemos com António Mota, escutemos a sua interpretação.